Como é que é a maltinha do balé? Vim aqui para mais um vídeo, desta vez fazer o meu top de Zeldas. E nisto, quando eu digo o meu top de Zeldas, acho que todos nós temos uma opinião muito própria, né? E muito provavelmente ninguém vai, ou muito pouca gente vai concordar com a minha lista, como é lógico. Eu espero que respeitem, se têm a vossa, eu gostava de ver qual é o vosso top de Zeldas, de jogos Zelda. E assim sendo, aqui o que eu não vou contar são os Zeldas que eu não joguei, efetivamente. Tirando isso, são 11 jogos que eu joguei até hoje, assim, que cheguei bem mais longe do que só a introdução do jogo, e praticamente todos eles acabei, à exceção dos dois primeiros, os quais vou mencionar. Bem, vamos passar à lista. Em 11º temos o Link to the Past. Muita gente não vai concordar com isto, e segundo o meu script, né? Muita gente aconselhou-me a usar um script. Os meus contras, o que é que eu tenho contra o jogo? Muita coisa mesmo. Para mim, desde mecânicas broken de gameplay, por exemplo, não haver a reposição de stamina quando nós estamos num boss, o qual não sabemos a primeira vez, né? O boss nem é assim difícil, mas como nós não estamos preparados para aquilo que o boss vai ser, e lembro-me que foi até o último boss que eu joguei no jogo, como nós não estamos preparados para o que é que vamos enfrentar no boss, eu por acaso estava com a stamina menos de metade, acho que é preciso metade. E esse boss era o boss do Templo de Gelo. Eu fui para lá assim e segui, apercebi-me, então, mas e agora? Já não dá para voltar, vou ter que sair para ir buscar a stamina. E eu aí dei rage quit, nunca mais peguei no jogo. Rage quit. Você. Também havia outra mecânica que era só poder atacar com a espada à entrada de cada sala e não podendo usar item. Havia uma situação à qual eu estava numa sala em qual eu cheguei lá e não dava para voltar para trás. Cheguei à sala seguinte, apanhei um boss, não estava com o item, fugi para a sala anterior, mas o boss veio a seguir. Ou seja, quando voltei para a sala seguinte, o boss segundo continuava lá à minha espera. Eu não podia usar o item que era necessário para o derrotar, que era uma tartaruga, e agora já não me lembro direito qual era o item que tinha que se usar para o derrotar. Sei que era uma tartaruga e tinha que usar um item específico para o derrotar, e eu não conseguia passar daí. E então, para mim isso é completamente broken. A partir do momento em que tu não tens a liberdade de poder utilizar o item que queres na altura que te dá mais jeito, né? Ainda que os inimigos te sigam e que seja gravada a posição deles, dos inimigos da sala anterior. O que é que aconteceu com isso? Tive que me matar para depois voltar a passar o tempo todo até aquela parte. O Link atacar-se, quando ele ataca com a espada, só vai dar dano no bloco mesmo à frente dele. Tudo o resto, tipo, não dá dano. Ou seja, a sensação de tu teres a espada a fazer arco é completamente nula. E no máximo ele deveria ter um ataque só, pronto, para, tipo, como se estivesse a fazer um stab. Se é essa a sensação que eles querem dar no jogo. Isso não é tipo um game breaking, mas acabava por me estragar a experiência. Poucos dos templos me surpreenderam, joguei 8, só 2 é que eu disse realmente isto está bem desenhado, até para a altura em que o jogo saiu, 1991, e eu até achei, isto até está engraçado. Quais são os prós disto? O jogo tem muitos itens, muitos segredos. O contra que eu tenho contra o jogo é o sistema de teleportes. Eu não sei se aquilo tinha, mas até onde eu joguei no jogo, foram 8 tempos, eu não conseguia achar nenhum sistema de teleportes. Isso irritava-me ter que percorrer o mapa 1001 vezes, para às vezes estar. Pronto, às vezes pensava que tinha que ir a uma área, não era? E como aquele jogo não te dá indicações, epá, não estou a dizer que isso é mau nem é bom, pronto. O simples facto de ter que andar para trás e para a frente, percorrer aquele mapa todo à procura da próxima fase para onde é que eu tenho que ir, acaba por me irritar bastante. Mas, no entanto, tínhamos o facto de que havia muitos itens escondidos e se o jogador se dedicasse à exploração, acabava por descobrir muitos itens adicionais que acabavam por nos ajudarem muito durante a nossa aventura. Ou seja, este para mim foi o pior Zelda que eu joguei, não quer dizer que vocês concordem, eu sei que em muitas listas ou é o primeiro lugar, ou está tipo a meio da tabela, ou está quase no topo, mas na minha tabela, naquilo que eu joguei e que eu experienciei, não gostei do jogo. Por isso simplesmente, além disso, o storytelling daquilo também é um bocado miserável. Tudo bem que na altura não havia um grande storytelling, mas dentro de uma saga, tendo em conta que existem muitos jogos que são melhores que ele, pronto. Link's Awakening. Ora bem, vamos começar pelos contras, mais uma vez. Este jogo é um bocado tipo um melhoramento daquilo que eu vi na SNES.
no jogo da SNES. O jogo não sofria daquele defeito de não podermos usar os itens nas portas, mas, por exemplo, o ataque da espada continuava a ser o mesmo. O Overworld, pelo menos pelo que eu joguei e ainda cheguei relativamente longe, o Overworld não tinha teleportes, tinha que se continuar a fazer a travessia toda a penantes. Acabava por me estragar um pouco a natureza do jogo em si. Outro defeito no jogo que era, chegávamos à parte de descobrir como é que era, íamos para o próximo templo e como é que continuávamos a avançar no jogo e não sei o que mais, e era um bocado guess time, e precisávamos de adivinhar o que é que tínhamos que fazer a seguir. Os templos eram um pouco inventivos, não gostei muito do... Prontos, tinham algumas coisas engraçadas, mas acabavam por não ser nada demais. Nesse aspecto, gostava mais do Link to the Past. O único pró que eu tenho assim a apontar, eu acho que o jogo era muito menos frustrante que o Link to the Past. Bem, este dos Zeldas 3D para mim foi completamente o pior. O pior não, assim, não pelo art style, que eu sei que és fantástico, foi um dos aspectos que eu mais gostei do jogo. Não pelo gameplay em si, porque o gameplay acerta em praticamente tudo. Não muitas outras coisas. É assim, templos pouco inventivos. Achei que os templos não tinham... Prontos, acabavam por imitar um pouco os puzzles de outros jogos, fazendo um remixitos. Depois os bosses, muitos deles pareciam que eram reskins de outros jogos. Se bem que eu já tinha jogado o Twilight Princess quando joguei este Wind Waker, mas mesmo assim acabei por ficar muito desiludido nesse aspecto. A batalha final com o Ganondorf foi para aí se calhar das melhores dentro da série, mas acabou por também não ser isso que salvou para mim o jogo. O jogo tem para mim uma das melhores intros e uma das melhores endings da série no geral. A exploração no alto mar inicialmente é até engraçado porque eles conseguem te meter a ir de uma ilha para a outra e não sei o quê, e tu até vais seguindo as indicações, até é engraçado, mas chegas a uma altura do jogo, para aí a metade, começas a ficar enjoado de ter que percorrer altas distâncias para chegar aos teus objetivos. Eles deveriam ter incluído o sistema de teleportes muito mais cedo. Se bem que agora no remake para a Wii U acabaram por melhorar isso um pouco porque deram-te a vela de alta velocidade e isso acabou por diminuir um pouco. Eu não joguei o jogo para saber a sensação que dava, mas pelo menos pelo original acaba por ser um bocado secante. À parte disso, o estilo gráfico é que a maior parte das pessoas mencionam e é realmente para mim o grande chamativo do jogo. Esse e pronto, o ending e o início do jogo em si. É por isso é que este Zelda, na minha opinião, está tão baixo nesta lista. Bem, este aqui consegue, na minha opinião, ser muito melhor que o Wind Waker, e a partir daqui eu acho que os jogos começam a ganhar uma outra substância na lista. Acabam por ter muitos mais pontos positivos do que negativos, se bem que este jogo aqui para mim tem tantos pontos positivos quanto negativos. Ora bem, vamos começar pelo primeiro, por assim dizer. O overworld deste jogo é o mais chato, provavelmente é dos mais chatos da série. Enquanto que no Wind Waker ainda era possível ir a uma ilha aqui, outra ilha lá e ter a gratificação ser grande por o fazeres, porque havia sempre segredos para descobrir. O Overworld aqui parecia-me um bocado como fazem no Skyrim ou noutros jogos, onde o objetivo é ter um grande mapa e depois vão jogando para aqui e para lá o que o jogo tem em si. E com isso poucas sidequests de interesse, que acabam por não me chamar tanto de estar a explorar aquele mundo, porque nunca senti que uma sidequest naquele jogo valesse a pena. Por exemplo, dou o exemplo daquela quest onde tínhamos que caçar os insetos, achava aquilo completamente secante e nunca cheguei a completá-lo. Bem, a fase do lobo foi para mim uma grande surpresa e uma grande desilusão no jogo. O gameplay daquilo, eu pelo menos não tive nada a apontar. Eu acho que o gameplay estava perfeito e estava bom. Eu acho que o que o lobo deveria ter era ter mais sessões para ele, ter sido utilizado mais inteligentemente, como era um fator único no jogo, assim como por exemplo no mini escape transformaste em pequeno
era um fator único no jogo em si, ou no Link Between Worlds, poderes andar nas paredes, também foram bem utilizados esses conceitos nos jogos em si. O lobo aqui era uma desculpa para não sei exatamente o que eles nem nunca chegaram a explicar ao certo no jogo porque é que o Link se transformava em lobo, ou pelo menos eu não me lembro muito bem, mas pronto. Acho que era a forma dele, acho que era a forma holo dele, ou o que era no Dark World. Eu nunca cheguei a perceber muito bem. Se calhar também por não ter tido tanto interesse a personagem transformada em lobo. Os pontos fortes do jogo. A campanha alonga o suficiente, todos os templos, todas as quests, as main quests, tudo aquilo que se tem que fazer durante o jogo é bastante. Entretém bastante e nunca achamos que o jogo é enjoativo. Tirando aquela parte onde temos que caçar os insetos para voltarmos à forma humana quando estamos a tirar o Dark World do mundo em si, do Light World, digo eu. Tirando essas partes, tudo o resto que se tinha que fazer no jogo achei que era bastante interessante e acabava por cativar sempre o jogador a continuar e a continuar. A Midna, para mim, foi sem dúvida a melhor sidekick que houve na série. De longe, era a que tinha mais personalidade, era a que quando comentava algo trazia sempre uma informação nova e também mostrava-te um pouco mais do carácter dela. Assim, nem todos os templos neste jogo eram muito bons, mas a maioria deles estava muito bem desenhada. Por exemplo, dou o exemplo do Templo da Água. Para mim, em toda a série eu sempre preferi os Templos da Água porque eram aqueles que eram mais bem trabalhados, eram aqueles que tinham as melhores ideias e neste caso para mim este tinha o segundo melhor templo de água, sim. Em toda a série era para mim o segundo melhor. Os bosses eram bem pensados, apesar da dificuldade deles ser completamente nula, porque eu não me lembro de morrer nenhuma vez para nenhum dos bosses durante o jogo inteiro. Apesar disso, eu acho que eles estavam muito bem pensados, só deviam era ter dificuldade mais. Este, para mim, teve dos inícios mais secos da série e teve dos finais mais secos da série. Completamente estúpido, completamente aborrecido. Depois teve o boss final, foi mesmo estúpido. A maneira como eles introduziram, ter o lean back com o boss final foi mesmo muita falta de imaginação. Não conseguiram, parece que chegaram ao final do jogo, perdemos a inspiração, vamos meter o lean back aqui para o meio e siga. Depois, ter que repetir os... Eu lembro-me que depois, mais com o avançar do jogo, nós já conseguimos saltar certos puzzles com certos itens. Mas inicialmente, ao voltarmos àquele templo do Rei da Água, ou do Reino da Água, não me lembro bem do nome, nós inicialmente nunca conseguimos saltar os primeiros puzzles que resolvíamos ao avançar naquele templo. Com isso, acaba por criar uma certa repetição. De resto, uma das coisas que eu mais gostei era a navegação em alto mar. Muita gente não vai concordar comigo, mas eu preferia esse tipo de navegação ao tipo de navegação do Wind Waker. Era estranho, era estranho ter que fazer toda a rota à mão enquanto ia navegando, não gostava. Neste Phantom Hourglass bastava clicar num ponto, arrastar até ao outro e sabia que ele fazia aquele percurso que era o que eu queria que ele fizesse. Depois, templos. Achei que estavam muito bem desenhados, puzzles muito bem conseguidos, principalmente porque eles conseguiam juntar a mecânica da jogabilidade, esta que não era lá muito boa, tinha algumas falhas, só que para muitos essas falhas acabava por arruinar o jogo em si. Para mim, eu adorei porque a implementação disso com os puzzles o jogo tinha uma mecânica muito rápida e muito concisa, digamos assim. Outra coisa, todo o desenvolvimento da aventura, era muito compacto, nunca havia game breaks, do género, chegámos a uma ilha e não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer. Aquilo basicamente falávamos com os NPCs, e eles davam algumas indicações e aquilo acabava por todos os NPCs ajudavam à tua main quest.
seja, isso facilitava e muito a exploração durante o jogo. Apesar dos touch controls não estarem perfeitos, para mim foi das melhores coisas que aconteceu na série. Tenho pena que a série nunca mais vai haver esse tipo de gameplay, contudo foi das melhores coisas que eu vi acontecerem na série. Ora bem, saltamos agora para o número 6, Spirit Tracks. Art style, templos, dificuldade do jogo, bosses. O primeiro jogo durante esta lista inteira que consegue ser o pacote completo de Zelda, aquilo que eu chamo um bom Zelda, um Zelda que me cativa a jogar do início ao fim, sem que eu lhe aponte um grande defeito. Para mim, o único grande defeito deste Zelda em si é o facto de haverem estas viagens de comboio e essas viagens serem extremamente lineares. Uma coisa que eu gostava no Phantom Hourglass e que neste aqui acabaram por estragar um bocado porque tiraram, lá está, não dava para desenhar as linhas de comboio, por isso não podíamos estar a inventar muito na progressão com o comboio. Tirando isso, art style eu acho que conseguia superar o próprio Wind Waker, que muita gente considera ser o grande ídolo do Cell Shade. Para mim, Cell Shade é este jogo. É para mim onde eles conseguiram chegar ao ápice de toda a série em Cell Shade. Todo o desenvolvimento de jogo consegue superar em tudo o Phantom Hourglass, excetuando aquilo que já mencionei. Os bosses são brutais. O boss final eu achei aquilo uma coisa genial, completamente genial. Usares a Zelda durante todo o jogo para fazeres os puzzles, ela ser o teu sidekick, foi tudo muito bem conseguido, sem dúvida. Tirando as viagens de comboio, que foi para mim o que não deixa o jogo ser perfeito, de resto, e depois lá está, os touch controls aqui, na minha opinião, estão perfeitos. Acho que já não existe, eu não me lembro de uma única parte, quer dizer, até tenho um outro ponto negativo a apontar. Eu lembro-me de muitas vezes errar aquelas partes em que nós estávamos a tocar flauta. Errar não era porque eu estava a fazer mal. Errar é porque às vezes o microfone não detectava exatamente aquilo que nós estávamos a fazer. Isso, como eram partes tão pequenas, eram para aí 5 minutos, se calhar nem tanto de jogo, acaba por ficar muito à parte, ao contrário do que o comboio representava, que representava uma boa parte daquilo que nós vivíamos durante o jogo. Bem, vamos para o próximo. Ora bem, número 5. Agora chegamos àquela fase em que os Zelda, estes jogos aqui, os defeitos eles já praticamente não existem. Isto é um bocado buscar onde não há. Quer dizer, existem, mas são fatores muito pequenos no jogo inteiro. O que é que eu tenho de contra o Link Between Worlds? O sistema de itens é engraçado, mas espero que não repitam mais na série. Porque acaba por estragar um bocado aquele sentimento de chegarmos às dungeons, que a meio dela encontrávamos um item e pronto, já era uma surpresa usá-lo, porque aí eles acabavam por sempre, de jogo a jogo, mudar um pouco a mecânica de como o item funcionava. E além disso também os itens novos. E aqui tínhamos tudo à disposição. Mas, à parte disso, todos os templos conseguiram integrar de uma maneira muito boa o facto de haverem vários itens ao mesmo tempo. Nós conseguíamos usar de várias formas os itens para resolver os diferentes puzzles, e isso para mim acho que tem que ser um exemplo a ser seguido. Não digo que eles tenham que continuar a utilizar este sistema de venda e de aluguer de itens, isso não, acho que para um Zelda é bom, mas para mais é chato e acaba por estragar um bocado a piada de deixar os novos itens. É engraçado ver como eles conseguiram, ao terem vários itens à disposição, criar vários puzzles em volta deles. E isso é assim, é mau, só teve um aspecto mau, é que eu nunca bloqueei no jogo. Eu nunca cheguei a uma parte do jogo e dizia assim, já não sei o que é de fazer. Ao contrário de todos os outros Zeldas na saga, falha também por isso, pela facilidade que dá ao jogador na progressão. E tirando isso, o jogo tem a melhor banda sonora de toda a série, tem o melhor art style, talvez não, mas se calhar o segundo melhor art style de toda a série em 2D, não 3D. O 3D acho que temos melhores.
E a mecânica da parede? A mecânica da parede, ao contrário do lobo, que no Twilight Princess era completamente underused, aqui ela foi cada segmento havia qualquer coisa que podíamos fazer para utilizar as paredes. E eu gostei bastante desse fator que eles fizeram. A reta final da lista, quarto lugar, Ocarina of Time. Este jogo só tem duas coisas a apontar. Sidequests são um pouco mais secas, não sei bem dar-lhe bem o nome para aquilo que eu achei das sidequests. Eram extremamente simples, não envolviam muito puzzling, digamos assim. Era basicamente ter o item correto para poder utilizar naquela área ou ganhar determinado tipo de evento e acabámos por ganhar o que aquela sidequest tinha para oferecer. Depois a luta contra o Ganon, eu gostei bastante do Phantom Ganon, mas quando vamos para o Ganondorf na primeira parte da fase final, acho que reutilizarem a luta que nós tínhamos, ainda por cima mais simples, acho que foi um ponto negativo. De resto, o jogo é rápido do início ao fim, não existem muitas partes paradas, boa ação, bons puzzles, boa ambientação. Eu gostei do ambiente maduro que eles deram, que nunca mais utilizaram dessa forma na série. Tentaram com o Twilight Princess, mas acho que foi uma tentativa um pouco, digamos que falhada, porque o jogo acabou por ser um pouco mais animado do que eu acho que deveria ter sido, se queria ter andado num estilo mais maduro. E a história é algo intrigante. Eu gostei bastante depois de descobrir no final que a Chic era a Princesa Zelda. E pronto, vamos para o próximo. Ora bem, entramos no top 3, Skyward Sword. Este é daqueles jogos onde só falhou por não ter uma jogabilidade 100% precisa. E dependendo do tipo de exploração que nós fazíamos com a arte, conseguia ser chato ou ser interessante. Eu acho que muita gente caiu no erro ir direto para as main quests, nunca querer explorar o resto das áreas com a arte. E acabava por ter algumas side quests interessantes até. Só que lá está, as pessoas iam fast para a quest seguinte na história em si e acabavam por ignorar um dos que para mim eram um dos fatores mais interessantes do jogo. Depois eu também gostei bastante do uso dos puzzles com os controles por movimento. Acho que, pronto, mais uma vez a Nintendo conseguiu comprovar que novas mecânicas a nível de hardware conseguem ser fundidas com um software e o Skyward Sword acabou por mostrar que é possível e é possível ainda melhorar mais. Eles provavelmente se pudessem utilizar a mecânica dos comandos por movimento, mais uma vez acredito que chegavam à perfeição completa a nível de junção de puzzles, história e lá está, o que muita gente diz e que para mim também é uma verdade, esta Princesa Zelda é a mais interessante de toda a série, exceto a Tetra do Wind Waker, que também acaba por ser engraçada por ser uma pirata e depois no final acabas por descobrir que ela é a Princesa Zelda. Sei que era um bocado óbvio até certa parte do jogo. Muita gente vai discordar comigo, muita gente vai dizer que este deve ser o jogo menos bem elaborado, digamos assim, menos bem conseguido, tipo por se calhar reutilizar um pouco o art style do Wind Waker, do Phantom Hourglass não existia até à altura, mas pronto, é um bocado reutilizar esse art style em 2D, mas na minha opinião acho que foi o melhor art style 2D que eles poderiam ter utilizado, porque lá está, conseguem captar toda a mística dos cel shaded, mas no 2D que eu acho que ainda fica melhor. O jogo é extremamente compacto, não tens um overworld super gigante, nunca te deixa, se tu explorares todas as mecânicas que o jogo tem para te oferecer, nunca te deixa completamente, não te deixa o tempo suficiente para não veres um novo segredo, até pelas junções das pecinhas que eu já não me lembro como é que se chamam. Isso acabei por perder uma data de horas a fazer essas junções com vários NPCs
e depois a ir às áreas onde eles deixavam os segredos. Isso tudo aliado à mecânica do minis, que era ficar pequeno, que foi sempre muito bem utilizado. Aliás, eu até acho que foi mais bem utilizado que o das paredes do Link Between Worlds. Tudo isso em conjunto criou para mim uma das melhores experiências de Zelda de sempre. Se calhar não, mesmo a melhor mesmo a melhor experiência Zelda 2D de sempre. Gostava de ver outros Zeldas a seguirem o caminho disso, principalmente pelo roll. Eu acho que muita gente ignora isso como um benefício ao jogo, mas ou ter o roll ou ter o speed como no Skyward Sword, ter aquele dash que podíamos dar, beneficiar e muito o pacing do jogo. Quando, por exemplo, tínhamos um puzzle muito grande, acabávamos por usar isso para nos acelerarmos até ao ponto de partida do puzzle, caso errássemos e tivéssemos começado do início. Tudo isso ajudou para que, para mim, este seja o top, entrasse no top 2 desta lista. Ora bem, chegamos finalmente para mim, ao ápice da série. Aquele jogo que tipo deixa-te completamente suado depois de uma boa jogatina. Aquele jogo que transmite uma sensação de prazer completa. Para mim tem o melhor em muita coisa, desde boss, desde art style. Eu acho que é tipo o art style maduro que a série precisa, que eu gostava de ver. E gostava de ver um remake HD deste jogo. Eu sei que há muita gente que está a pedir o remake para jogar on the go na 3DS, mas muito sinceramente, entreter aqueles gráficos todos lindos, aquela imersão toda que o jogo vai me causar, e ter um jogo handheld que vai basicamente transmitir-me o que a Nintendo 64 o fazia, dei-me uma Majora's Mask HD, que é isso que eu quero. Bem, a mecânica das máscaras era simplesmente impecável. Poderes te transformar noutras formas, poderes assumir o papel de outra personagem, poderes ter novas mecânicas de jogo graças a essas máscaras, porque tinhas outros tipos de habilidades, tinhas itens próprios para cada tipo de máscara. Cada tipo de máscaras de transformação, as outras que serviam para as quests e que davam habilidades mínimas, como é lógico, essas não contavam. Mas tudo isso dava uma frescura contínua ao jogo. O jogo nunca me pareceu secante, seja em que parte fosse. Gostei de cada segundo da experiência. Variedade de itens, porque tínhamos já um roster inicial de itens que seguia mais ou menos os standards da série, em comparação ao tipo Ocarina of Time e demais. Ainda tínhamos mais as máscaras, que davam outros elementos de gameplay. E depois o facto das side quests tipo, estarem tão perto da main story, tipo, acabam por te levar a fazer mais um pouco de exploração e tipo, eu até gostava de ver o que é que há mais tipo de máscaras, quais são os tipos de habilidades que posso ganhar, e o que é que isto poderá me ajudar. E depois a história das personagens também estava um pouco envolvida com a utilização destas. Foi sem dúvida a melhor experiência que tive em Zelda. Bem, com isto termino o top 11 de Zeldas que já joguei. Espero que vocês tenham gostado. Subscrevam-se ao canal para poderem incentivar o canal. Espero que possam vir a gostar dos novos vídeos. Vá, portem-se e até uma próxima, pessoal.